Não basta dizer Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O chamado que rasga os céus. Vivemos em um tempo em que muitas vozes ecoam pelo mundo. Há discursos filosóficos, correntes políticas, pregadores modernos, líderes religiosos e até vozes interiores que tentam moldar nossa fé. Mas no meio de tantas vozes, há uma que corta como espada de dois gumes e não pode ser ignorada. A voz de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declarou em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. Aqui está a verdade mais dura, mais contundente, mais escatológica e mais urgente dos tempos do fim. Não basta ter aparência, não basta pronunciar palavras religiosas, não basta ter um título de cristão, não basta estar no ambiente da fé. É preciso obediência à vontade de Deus. Essa palavra obediência é o centro dessa nossa reflexão. Ela é como um fogo que revela a autenticidade da nossa fé. Porque no juízo final não será o muito falar, nem as obras exibidas, nem as declarações de fé superficiais que abrirão as portas do céu. O que abrirá o reino será a vida marcada por obediência real a Cristo. Estamos nos últimos dias, não apenas por causa dos sinais profetizados que já se cumprem diante dos nossos olhos, mas porque a própria atmosfera espiritual do mundo mostra que a história humana está chegando ao seu clímax. O engano filosófico relativiza a verdade. Dizem que não existe certo nem errado absoluto, que tudo depende do ponto de vista. Mas a Bíblia declara que céu e terra passarão, mas a palavra não passará. Mateus capítulo 24, versículo 35. O engano político promete salvação através de ideologias, governos e sistemas humanos. Mas esquecem que a palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias capítulo 17, versículo 5. O engano religioso veste-se de santidade, mas muitas vezes esconde legalismo, tradições humanas e hipocrisia. Jesus já confrontava esse espírito farisaico em seu tempo e ele continua ativo hoje. O engano espiritual mistura luz com trevas, esconde-se atrás de experiências místicas e até usa o nome de Cristo, mas nega a sua essência. Por isso precisamos ouvir este chamado profético e apocalíptico. Não basta dizer Senhor, Senhor. A urgência da obediência. O mundo atual ama palavras bonitas. Muitos dizem amar Jesus. Muitos levantam as mãos nos cultos. Muitos cantam hinos e músicas. Muitos até pregam em seu nome. Mas a questão é, obedecem? Jesus foi direto: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. O amor sem obediência é ilusão. Fé sem obediência é morta. Esperar a volta de Cristo sem obediência é engano. A obediência é o selo da noiva verdadeira. É o que separa os que realmente pertencem ao Senhor daqueles que apenas têm aparência de piedade. Olhemos ao nosso redor. Guerras e rumores de guerras crescem a cada dia. A violência aumenta em todas as nações. A imoralidade tornou-se normalizada. A verdade é relativizada e ridicularizada. A igreja verdadeira é perseguida ou ridicularizada, enquanto falsos profetas são exaltados. Tudo isso já foi anunciado por Jesus em Mateus capítulo 24, por Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 e pelo Apocalipse inteiro. A grande pergunta é: estamos preparados? Não preparados no sentido de saber sobre escatologia, de conhecer datas, de entender sobre bestas, dragões e selos, mas preparados no sentido de obedecer a Cristo em tudo. Porque quando a trombeta soar, não será chamado aquele que disse Senhor, Senhor, mas aquele que viveu como servo fiel. O engano filosófico, tudo é relativo. Vivemos em um tempo em que a filosofia moderna quer anular a verdade. A pós-modernidade ensina que não existem absolutos, que cada um constrói a sua própria verdade, que cada um decide o que é certo e errado para si. Mas o que acontece quando isso invade a fé? Pessoas começam a interpretar a Bíblia como querem, ao invés de como Deus a revelou.
Versículos são retirados do contexto para justificar pecados. O evangelho é diluído até se tornar apenas autoajuda. Esse é o espírito do anticristo, um espírito que nega a soberania de Cristo e coloca o homem no centro. Mas a Bíblia declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele não é uma das verdades, ele é a única verdade. Por isso, obedecer a ele é rejeitar o engano da filosofia moderna. O engano político, o reino é deste mundo. Outro grande engano é acreditar que o reino de Deus se estabelecerá por meio de sistemas políticos. Há quem deposite a sua fé em partidos, em ideologias, em líderes humanos. Mas Jesus disse claramente: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Quando a igreja se mistura demais com a política, corre o risco de trair a sua missão. Não somos chamados para ser sustentados por Césares, mas para proclamar um reino que é eterno. Obediência significa não se corromper com as promessas políticas, significa manter-se fiel a Cristo, ainda que governos e sistemas nos pressionem. O engano religioso, a aparência basta. Talvez o mais perigoso de todos os enganos seja o religioso, porque ele veste-se de piedade, mas nega a essência do Evangelho. Jesus disse que muitos no último dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Mas ele responderá: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Isso é assustador. Pessoas que usaram o nome de Cristo, que fizeram obras espirituais, que tinham aparência de piedade, mas não obedeciam de verdade. O engano religioso é fatal porque dá a falsa sensação de salvação, dá a impressão de que apenas o título, a obra ou o ministério são suficientes, mas o que importa é obedecer a Cristo em santidade e verdade. O engano legalista, a lei salva. Do outro lado, há aqueles que se prendem ao legalismo, que tentam se justificar diante de Deus pelas obras da lei, que impõem fardos pesados sobre si e sobre os outros. Mas a palavra diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Obediência não é legalismo. Obediência não é tentar se salvar pela própria força. Obediência é fruto de amor, é resposta de fé verdadeira. O legalismo aprisiona, mas a obediência liberta. O legalismo gera orgulho, mas a obediência gera humildade. O convite de amor, aqui está a beleza do Evangelho. O mesmo Jesus que alerta com dureza, também convida com amor. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O alerta de Mateus capítulo 7, versículo 21 não é apenas para condenar, mas para nos despertar. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, não se engane, não basta falar bonito, não basta ter aparência. Eu quero o teu coração, eu quero a tua vida em obediência, eu quero você comigo para sempre. O amor de Cristo não é permissivo, é transformador. Ele não nos ama para nos deixar no pecado, ele nos ama para nos libertar dele. E é exatamente esse amor que hoje chama cada um de nós. Arrependam-se, voltem-se para mim, obedeçam-me, porque eu voltarei em breve. O primeiro martelo. Aqui fica o primeiro martelo desta mensagem. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso obedecer. Você pode obedecer à escatologia, pode entender as profecias, pode decifrar os sinais do Apocalipse, mas se não viver em obediência, tudo será em vão. Porque no último dia, o que abrirá as portas do reino não será a eloquência das palavras, mas a fidelidade da vida. Os sinais do fim, a história está chegando ao clímax. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que haveria sinais claros antes da sua volta. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, aumento da maldade, frieza no amor de muitos, falsos profetas enganando multidões, o evangelho sendo pregado em todas as nações. Tudo isso já está diante dos nossos olhos. A cada noticiário, a cada manchete, a cada nova ideologia que se espalha, percebemos que o relógio profético está em contagem regressiva. Mas os sinais não foram dados para nos entreter, e sim para nos preparar. Porque Jesus disse:
Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33. E a pergunta que ressoa como trovão é: estamos preparados em obediência? A verdadeira igreja e a falsa igreja. Na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, Jesus descreve a realidade espiritual dos últimos dias. Todas tinham lamparinas, todas aguardavam o noivo, todas pareciam iguais, mas apenas 5 eram prudentes, com azeite de reserva, e entraram para as bodas. As outras 5 ficaram de fora. Aqui está o retrato profético da igreja dos últimos dias. Haverá uma igreja aparente, com ritos, cultos, pregações, milagres até, mas sem obediência. Essa é a igreja das virgens loucas. E haverá a igreja verdadeira, que não vive de aparência, mas de intimidade com Cristo, marcada pela obediência. Essa é a noiva que sobe quando o noivo chega. No juízo final, não importará se alguém frequentava a igreja, se tinha título, se pregava, se cantava. O que importará será: obedeceu ou não obedeceu? A falsa igreja diz: Senhor, Senhor, mas continua vivendo para si mesma. A verdadeira igreja diz: Senhor, Senhor, e vive para obedecer à sua vontade. O perigo da frieza espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquele que diz: Senhor, Senhor, mas não obedece. É aquele que vive na frieza, na indiferença espiritual. Não é rebelde declarado, mas também não é fiel de verdade. E o alerta de Cristo é duro: o morno será vomitado. Este é o tempo de despertar, de escolher entre obediência total ou rejeição total. Não há espaço para mornidão quando os céus já estão se preparando para abrir e o rei está prestes a voltar. Santidade, o sinal dos verdadeiros filhos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está o selo da obediência: santidade. Santidade não é isolamento, não é aparência, não é roupa, não é tradição humana. Santidade é separação para Deus, é obediência radical à sua vontade, é viver na contramão do mundo, é rejeitar o pecado mesmo que todos ao redor o aceitem. Nos últimos dias haverá uma separação clara: os que amam a santidade, ainda que perseguidos, e os que amam a impureza, ainda que usando o nome de Cristo. O Espírito Santo está chamando a noiva à santidade. Não é um convite opcional, é uma ordem urgente, porque somente os santos, os limpos, os obedientes verão o Senhor. Um mundo em reconfiguração espiritual. Estamos vendo diante de nossos olhos uma reconfiguração espiritual global. Valores bíblicos estão sendo substituídos por ideologias. A família está sendo atacada e desconstruída. A fé cristã é ridicularizada e chamada de ultrapassada. Novas gerações estão sendo seduzidas por filosofias anticristãs desde a infância. A mídia, a política, a economia e até setores religiosos estão alinhados a um espírito que prepara o cenário para o anticristo. Isso não é teoria da conspiração, é cumprimento de profecia. A palavra diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que haverá uma apostasia, uma rebelião contra Deus antes da manifestação do homem da iniquidade. Estamos vendo essa apostasia diante de nós. E nesse cenário, Jesus continua ecoando: não basta dizer Senhor, Senhor, obedeça. A separação está acontecendo, assim como na parábola do trigo e do joio em Mateus capítulo 13. Hoje já vemos a separação sendo feita. O trigo e o joio crescem juntos por um tempo, mas no dia da colheita serão separados. Hoje muitos parecem parte do povo de Deus, mas na hora da vinda de Cristo, os que obedeceram e os que apenas falaram Senhor, Senhor serão revelados. Essa separação já está em andamento. Muitos estão abandonando a fé verdadeira por causa da pressão do mundo. Muitos estão negociando princípios por causa do medo de perder influência. Muitos estão aceitando heresias e falsos evangelhos porque são mais agradáveis ao ouvido. Mas os que permanecem firmes na obediência serão revelados como trigo precioso, como noiva adornada para o noivo. O chamado à vigilância. Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 33: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiar não é apenas esperar,
Vigiar é estar atento, é discernir os tempos, é manter a chama acesa, é não se distrair com o mundo. A vigilância é prova da obediência. O servo fiel não apenas espera, mas espera com temor, com santidade, com preparo. Nos últimos dias haverá dois tipos de crentes: os que esperam de verdade e obedecem, e os que dizem que esperam, mas vivem distraídos. A diferença entre eles não será o discurso, mas a vida, o amor que convida. Em meio a tudo isso, o convite de Cristo continua sendo de amor. Ele não está batendo a porta para condenar, mas para salvar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O mesmo Jesus que alerta com palavras duras, estende os braços em misericórdia. Ele está dizendo: filho, obedeça, volte para mim, não perca a eternidade. Eu te amo demais para te deixar no engano. Eu te chamo hoje para ser meu de verdade. O amor de Cristo é paciente, mas também é urgente. Ele nos chama a decidir agora, antes que seja tarde demais. O segundo martelo. Aqui está o segundo martelo desta palavra. A verdadeira preparação para a volta de Cristo é obediência expressa em santidade. Não é título, não é tradição, não é emoção, é obediência. O mistério da iniquidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7: Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Isso significa que a preparação para o governo do anticristo já está em andamento. Não será algo repentino, mas um processo gradual que já molda o mundo, as culturas, as leis e as mentalidades. A iniquidade é a rebelião contra a vontade de Deus. É o oposto da palavra central desta mensagem: obediência. Enquanto Cristo chama seus discípulos à obediência, o espírito do anticristo chama o mundo à rebelião. Ele diz: não há regras, não há verdade absoluta. Você é o seu próprio Deus. Esse espírito já opera nas universidades, nos governos, nos sistemas de mídia e até em muitos púlpitos. Ele prepara o coração das nações para receber o homem da iniquidade, o anticristo. O engano do anticristo. A Bíblia declara em 1 João capítulo 2, versículo 18: Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O anticristo virá como um líder carismático, promotor de paz aparente, solucionador de crises. O mundo verá como esperança, mas por trás da aparência, ele será o maior inimigo da obediência a Cristo. Ele exigirá adoração, ele levantará um sistema global de governo, economia e religião. Ele enganará multidões com sinais, prodígios e discursos sedutores. Mas aqueles que apenas dizem Senhor, Senhor e não vivem em obediência serão enganados facilmente, porque só os que vivem santidade e intimidade com o Espírito Santo terão discernimento para resistir ao engano. A marca da besta. Apocalipse capítulo 13 fala da marca da besta e fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Essa profecia aponta para um sistema econômico e espiritual de controle global. A marca da besta não é apenas um sinal físico, mas uma aliança espiritual com o sistema do anticristo. Será a escolha entre obedecer a Cristo e sofrer perseguição ou ceder ao sistema e negar a fé. Esse será o divisor de águas. Não haverá neutralidade. Quem ama a Cristo obedecerá até a morte. Quem apenas diz Senhor, Senhor, mas nunca obedeceu de fato, se entregará ao sistema. O preço da obediência. Jesus advertiu: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Nos últimos dias, obedecer custará caro, custará a posição social, a liberdade e os bens, talvez até a vida. Mas é melhor perder tudo e ganhar a coroa da vida do que ganhar o mundo e perder a eternidade. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 descreve os vencedores.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse é o retrato da noiva obediente. Ela não se curva ao sistema, ela não negocia sua fé, ela não busca agradar o mundo, mas ser fiel ao Senhor. A perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nos últimos dias, a marca da obediência será a perseverança. Não apenas começar bem, mas terminar bem. Não apenas confessar Jesus, mas permanecer nele até o fim. Muitos se escandalizarão, muitos se esfriarão, muitos negarão a fé, mas os que perseverarem em obediência serão recebidos com estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 23. O grande engano religioso. O anticristo não virá apenas com armas políticas e econômicas, mas com sedução espiritual. Ele levantará um falso profeta, um líder religioso que enganará as multidões com milagres e discursos de unidade global. Esse falso profeta apontará para o anticristo como sendo o verdadeiro salvador. Ele unirá religiões, criando uma falsa paz espiritual, mas negando a verdade absoluta de Cristo. E aqui está o perigo. Aqueles que não vivem em obediência, mas apenas dizem Senhor, Senhor, se deixarão levar por esse engano religioso. Somente quem ama a verdade será protegido do engano. Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Eles perecerão porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. A única segurança contra o engano do anticristo é viver em obediência radical à verdade de Cristo. O chamado à fidelidade. O Senhor está nos chamando hoje a sermos fiéis antes que chegue a pressão final. Quem não obedece hoje em pequenas coisas, não obedecerá amanhã diante da marca da besta. Obediência começa agora, no secreto, quando escolhemos santidade em vez de pecado, no cotidiano, quando falamos a verdade em vez de mentir, nas escolhas, quando preferimos agradar a Deus em vez dos homens. Se não obedecemos agora, não resistiremos depois. Por isso Jesus nos chama, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O amor que sustenta na tribulação. É importante lembrar que mesmo no tempo mais sombrio da história, o amor de Cristo sustentará os seus. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na grande tribulação, o amor de Cristo será a força, será a esperança, será o consolo. O Espírito Santo fortalecerá a noiva obediente para perseverar até o fim. O terceiro martelo. Aqui está o terceiro martelo dessa mensagem. Quem não obedece agora não resistirá diante do anticristo. Não basta dizer Senhor, Senhor no tempo de paz. É preciso obedecer no tempo de prova. Só os fiéis, só os obedientes, só os que amam a verdade vencerão o engano e receberão a coroa da vida. O chamado supremo, uma porta ainda aberta. Chegamos, irmãos, ao ponto final desta palavra solene. Durante este percurso ouvimos os ecos da palavra que arde como fogo. Vimos os sinais do fim se multiplicando diante dos nossos olhos e fomos confrontados com a dura realidade de que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Agora o Espírito nos conduz à fronteira final, o momento em que a voz do noivo chama e o coração da noiva precisa responder. A graça ainda está aberta, a porta da arca ainda não se fechou, a trombeta não soou. A palavra ainda ecoa sobre os montes e vales da história, convidando todos os que têm sede a virem beber gratuitamente da água da vida. Esse é o convite supremo de amor. Jesus está voltando, mas Ele ainda chama, ainda perdoa, ainda cura, ainda transforma. Se até aqui essa mensagem foi dura, pesada e confrontadora, é porque a verdade precisa nos sacudir, precisa nos acordar. Mas agora o Espírito Santo inclina o coração do Pai em misericórdia para dizer: filho, filha, volte para casa. Há perdão para você, há graça para você, há esperança para você. O juízo é real, mas a graça é maior.
Nunca se engane, o juízo é real, inevitável, inescapável. Os livros serão abertos, as obras serão pesadas e cada pessoa será julgada segundo o que fez. O grande trono branco não é uma alegoria, não é uma metáfora distante, é o tribunal eterno diante do qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas o Evangelho nos revela algo ainda mais glorioso. A graça é maior do que o juízo. A cruz precedeu o trono, o sangue precedeu a espada, a oferta do Cordeiro precedeu o dia da ira. Isso significa que o convite do amor de Deus sempre vem antes da condenação. Se alguém perecer eternamente, não será porque Deus não quis salvar, mas porque essa pessoa rejeitou o convite de amor. O inferno não é resultado da falta de amor de Deus, mas da recusa do homem em aceitar esse amor. Por isso Jesus disse em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A tragédia eterna não é a existência do inferno, mas o fato de que muitos escolherão caminhar até lá, mesmo depois de Jesus ter aberto o céu com o seu sangue. O engano dos muitos. Jesus foi claro em Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Perceba, não são poucos, são muitos. Não é uma minoria irrelevante, mas uma multidão incontável que se iludiu, que foi enganada pelo próprio coração e pelo sistema religioso. Isso é aterrorizante e deve quebrar o nosso orgulho espiritual. Eles não são ateus, não são pessoas alheias à fé. São religiosos, pregaram, expulsaram demônios, profetizaram, fizeram obras em nome de Jesus, mas lhes faltava a obediência e a intimidade, lhes faltava o óleo da unção da presença, lhes faltava a essência do Evangelho, a transformação do coração. Quantos hoje não vivem exatamente assim? Igrejas lotadas, mas corações vazios de Cristo, ministérios barulhentos, mas sem o perfume da santidade, pregações eloquentes, mas sem quebrantamento, milagres e sinais, mas sem o fruto do Espírito. Tudo isso será posto à prova no fogo da eternidade. A pergunta é, você está entre os muitos ou entre os poucos que fazem a vontade do Pai? O convite do amor, sai do meio dela, povo meu. O apelo de Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ressoa com força. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Espírito está chamando a igreja a sair da Babilônia espiritual, esse sistema religioso, político e filosófico que mistura verdade com mentira, santidade com pecado, Cristo com o mundo. Esse é o convite do amor de Deus. Ele não nos chama apenas para fugir do inferno, mas para viver como a sua noiva pura, separada, adornada para o encontro com o Cordeiro. Ele não quer apenas crentes, ele quer filhos. Ele não quer apenas religiosos, ele quer uma noiva apaixonada. E é aqui que precisamos decidir: ou permanecemos no engano do mundo, ou corremos para os braços de Cristo. Não há meio termo. O amor que urge. O amor de Deus não é passivo, não é apático, ele é urgente, é um amor que clama: vem agora, não espere o amanhã, não adie a sua decisão. Assim como o pai correu ao encontro do filho pródigo, o Senhor hoje corre ao seu encontro. Ele não espera que você se limpe, que você se arrume, que você se torne digno para então voltar. Ele mesmo te lava, ele mesmo te veste, ele mesmo coloca o anel da aliança no seu dedo. Mas esse amor exige resposta imediata. O tempo está se esgotando, o relógio profético está prestes a marcar a última hora, a trombeta vai soar, e quando isso acontecer não haverá mais volta, não haverá mais clamor que possa mudar a eternidade. O último chamado, decida-se hoje. Talvez alguém diga: mas eu sou jovem, ainda tenho tempo. Outro diga: eu quero primeiro ajeitar a minha vida, depois eu sigo a Cristo. Outro diga: eu já sou religioso, já faço parte de uma igreja, está tudo bem. Mas o Espírito grita: não, o tempo é hoje, o dia é agora, a hora é esta. O inferno está cheio de pessoas que adiaram a sua decisão, que disseram amanhã e nunca tiveram esse amanhã. O céu está cheio de pessoas que ouviram o convite do amor e disseram: hoje, Senhor, eu volto, hoje eu me rendo, hoje eu me entrego. Não basta dizer Senhor, Senhor, é necessário obedecer, é necessário entregar, é necessário nascer de novo.
A igreja fiel, a verdadeira noiva de Cristo já está despertando. O Espírito Santo está acendendo as lâmpadas, chamando os prudentes a guardarem o óleo, separando o trigo do joio, despertando o remanescente. E qual é o clamor fiel da noiva? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse clamor é a união perfeita entre amor e santidade. É o desejo ardente de ver o noivo e, ao mesmo tempo, a disposição de viver de forma santa até o dia do encontro. A pergunta é: sua vida está unida a esse clamor? Sua boca pode dizer, vem Senhor Jesus, sem medo de ser pego de surpresa? Não basta dizer, é preciso viver. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas não é o fim do convite de Deus. Sua voz ainda ecoa, sua graça ainda chama, seu amor ainda insiste. O tema de alerta é, não basta dizer Senhor, Senhor. E agora você precisa escolher, será que a sua fé vai continuar sendo apenas de palavras, apenas de aparência, apenas de religião? Ou será que você vai se render de verdade, viver em santidade, amar a Cristo acima de tudo e esperar a sua vinda com o óleo na sua lâmpada? O amor está chamando, a graça está convidando, o céu está aberto, a água da vida ainda flui. Hoje é o dia da decisão. Que você possa se voltar para Cristo de todo o seu coração, meu irmão, minha preciosa irmã. Chegamos ao fim dessa mensagem e dessa palavra poderosa. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, se você foi edificado, abençoado e tocado, eu te convido agora a se inscrever aqui em nosso canal à volta, a deixar o seu like, o seu comentário e a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Esse simples gesto faz com que a palavra de Deus alcance milhares de vidas, famílias e corações que precisam ouvir que Jesus está voltando. Faço um convite a você neste momento. Declare abaixo nos comentários e também em voz alta, com fé e convicção: só Jesus é o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua caminhada com Cristo, a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Receba esta palavra, porque você é precioso e preciosa demais para Deus. Você não está esquecido, não está abandonado. O céu te conhece pelo nome e o Senhor Jesus tem um propósito eterno para a sua vida. Caminhe em vitória, caminhe em santidade, caminhe em fidelidade e nunca se esqueça, Ele vem em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. O sol se põe